quero já agradecer a Deus por essa oportunidade, louvá-lo pela sua presença. Estamos aqui nessa tarde no Templo Central da AD Rio Largo, juntamente com o nosso amigo Kennedy. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Arnaldo Tavares, sua família, Anderson Góes e a irmã Aline. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, que está justamente no livro dos Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 3 ao versículo de número 5. E depois o versículo de número 14. Versículo 3 está escrito: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. Versículo 14. E Débora disse a Baraque: Levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Eu quero falar nessa tarde, nesse dia, sobre um tema que ardeu e queimou no meu coração: Mãe sobre Israel. Quando nós olhamos para o livro dos Juízes, nós estamos diante de um livro histórico, profundo, e que tem uma história baseada na fé e na vida de uma mulher. Haja vista que nós estamos diante de um livro veterotestamentário, um livro do Velho Testamento, um livro de uma crise moral e espiritual na vida de Israel. Povo eleito, escolhido de Deus, chamados por Deus, que Deus havia levantado tantos homens para cuidar de Israel. Mas Israel nunca deu ouvido à voz de Deus. Deus amou tanto a Israel que Deus retrata o amor dele para Israel como o amor de uma criança. O retrato de Israel para Deus é simbolizado como uma criança que ama pedir e o pai dá. Mas toda vez que Deus entregava para Israel aquilo que Israel queria, Israel se distanciava da presença de Deus. Haja vista que Deus levantou tantos homens. No livro de 1 Samuel, Deus levantou Davi, Salomão, até o próprio Saul sentou no trono de Israel para governar, para liderar, para instruir. Ora, o contexto histórico do livro dos Juízes está justamente no livro de Josué, no capítulo 11, versículo 13 em diante, que mostra-nos que quando Josué incendeia Azo de cima a baixo, pois Canaã era constituída de várias cidades, estados, e cada uma delas se tinha um governador, se tinha um rei para liderar, se tinha um rei para instruir. Haja vista que enquanto Israel declina, decai e desfalece cada vez a pior, Deus vai se utilizar de Jabim para castigá-lo, disciplinar a Israel. Povo amado, escolhido de Deus, a menor nação, pois Deus poderia ter levantado qualquer outra nação mais forte, mais poderosa, mas Deus vai escolher a Israel e vai chamá-la de menina dos seus olhos. Vai dizer através de Isaías, filho de Amós, o profeta, que o boi conhecia o seu dono, que o jumento conhecia a mão do seu possuidor, mas o meu povo chamado, escolhido Israel, não me dava ouvido. O amor de Deus foi tão grande por Israel, que Deus vai chegar ao ponto de disciplinar a Israel e vai utilizar de um homem chamado Jabim. Este homem foi duramente um homem severo. Após 80 anos, quando os israelitas estavam desfrutando de uma paz tão profunda, de uma paz tão calma que eles estavam vivendo, a calmaria permeava dentro do povo israelita. Porém, logo após a morte de Eude, ele morre.
E o povo agora começa a cair, a desfalecer cada vez a pior na idolatria. O povo se distancia de Deus. Haja vista que é nesse interim de tempo aonde Josué vai incendiar Hazor de cima para baixo. Ora, os cananeus logo em um interim de tempo, eles começam a reconstruir tudo de novo. Tudo novo agora estava se tornando real. Haja vista que o maior exército estava sendo implantado dentro daquele lugar. 900 carros de ferro. Jabim dominava, liderava, instruía, administrava aquele ambiente de uma forma tão severa que chegou ao ponto de se tornar um dos homens mais poderosos daquela época. Haja vista que Jabim tinha um domínio. E abaixo, os historiadores vão dizer que toda vez que Sísera saía para a batalha, já era costume daquela época. Os historiadores, o Isbe vai dizer que a sua mãe já ficava na janela esperando ele chegar da batalha, porque já era certeza que ele iria para a guerra, mas ele ia voltar vitorioso, com os despojos do povo que sobreviveu e que morreu naquele massacre. Alguns dizem que ele trazia a cabeça dos homens mais poderosos da onde ele entrava e destruía. O choro tomava conta, as lágrimas desciam nos olhos do povo, o desprezo, o abandono parecia estar distante de Deus daquele povo. Só que haja vista que agora ele vai demonstrar tanto poder, tanta autoridade, porém o amor de Deus é tão grande para Israel, que enquanto Israel se distancia, se declina para o pecado, para o erro e para a falha, Deus vai levantar homens. E é nesse interim de tempo, desde o capítulo 1 do livro dos Juízes, quando Deus levanta Eude, que foi 80 anos de calmaria, de paz e desfrutamento de amor e comunhão. Quando ele morre, o povo se distancia na idolatria, pois o povo queria poder, o povo queria calmaria. Mas quando Deus vai silenciar após a morte de Eude, o povo se distancia mais ainda. O povo se declina para o erro, para a falha e para o pecado. Haja vista que quando Deus levantou Eude, ele era como o juiz daquela época, para cuidar de Israel. Ele cumpriu o seu chamado, a sua missão. Então Deus vai levantar Sangar como juiz. Alguns historiadores dizem que Baraque era justamente um líder, mas alguns vão dizer que ele era também juiz. Ora, Gideão também foi levantado como juiz dessa nação. Sansão. Haja vista que tanto tempo passado, anos se passaram, Israel não muda, declina cada vez no pecado. Mas dentre tantos homens, dentre tantas pessoas que Deus se utilizou dentro de Israel, levantou Sansão, que ainda aos 9 anos de idade, quando desceu para o campo, o Espírito do Senhor pousou e ele rasgou o leão de alto a baixo. Haja vista que quando estava preso pelas cordas que Dalila preparou para ele, o Espírito encheu Sansão de novo, que as cordas foi pocada. Pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens naquele dia. Anos passados se passaram. Israel não muda, não desfalece do erro e volta para a presença. A idolatria permeava ao ponto que alguns historiadores vão dizer que a sensibilidade, a falta de prioridade de Deus na vida do povo de Israel estava distanciada. Ora, mas dentre tantos homens, dentre Sangar, Baraque, Débora vai ser levantada. Débora é um ponto crucial da história dos juízes. Essa mulher é uma mulher que dentre tantos homens, Deus vai levantar uma mulher para fazer a diferença. Haja vista que Deus tinha levantado Gideão, Sansão, Eude, Sangar. Mas por que Deus vai atrás de uma mulher para levantar para Israel? Haja vista que Débora era esposa de Lapidote. E a palavra Lapidote significa tocha, acesa. Era uma mulher qualquer. Débora, seu nome significa na etimologia abelha. E o sentido da palavra abelha simboliza sabedoria, sentimento na alma, sabedoria de ressurreição, vitoriosa. E a palavra abelha
tem um simbolismo e também tem justamente algumas qualidades. Que era trabalhadora, esforçada. Esse inseto abelha, todo dia elas se despertam e saem justamente para colher o pólen das flores, para trazer o néctar para a natureza. Débora era uma mulher trabalhadora, com sentimento na alma como qualquer outra mulher sentia. Essa era uma mulher qualquer, comum, porém uma mulher que vai ter agora um propósito de Deus estabelecido no seu coração. Quando Deus levanta essa mulher é uma mulher normal na ótica humana, que às vezes estava feliz, mas às vezes estava triste. Às vezes a fé dessa mulher estava lá em cima, mas às vezes a fé dessa mulher declinava e estava na parte de baixo. Débora era uma mulher normal, uma mulher que às vezes queria conversar, mas às vezes também era uma mulher que queria silenciar. Deus vai garantir para Débora o poder de Israel. Deus vai dar na mão dessa mulher a agricultura de Israel. Haja vista que era Débora que foi levantada como duas coisas em Israel: primeira, juíza; segunda, profetiza. Haja vista que Israel agora está sendo cuidada por uma mulher, porque Débora disse: eu me levantarei e serei como mãe dentro de Israel. Por que Deus vai levantar uma mulher, Elias? Porque Deus vai justamente levantar uma mulher dentro de uma terra que a cultura era machista. Mulher não tinha valor dentro daquela terra. Mulher não tinha condição de andar para lá e para cá, e muito menos receber qualquer um dentro da sua casa. Mulher não tinha valor naquela época. Então por que Deus vai levantar uma mulher em justamente uma terra machista, homofóbica na ótica humana? Débora é uma mulher agora que está se levantando como mãe, porque só uma mãe entende o valor de um filho. Débora está sendo levantada para tratar de Israel, assim como Deus havia falado há 750 anos aproximadamente, através da boca de Isaías, dizendo que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamentou, que é difícil, mas na atualidade se torna normal. Deus estava levantando Débora para trazer Israel para debaixo dos seus braços, porque a proteção de uma mãe é tão grande que tem mãe que dá a sua vida pelo seu filho. Tem mãe que vê seu filho passando privacidade, sofrimento e até chegando a passar fome. Ela tira o pão da sua boca e coloca na boca da criança. Toda mãe, o amor dela é tão grande pela criança, que enquanto ela ainda está numa gestação, se avançando os meses, a mãe já começa a alisar o ventre, já sonha com um menino que, se for do sexo masculino, já sonha chamando o menino, já acorda chamando pelo nome da criança. O amor de uma mãe para um filho é tão grande que Deus tratava Israel como uma criança para ele. Uma criança que sabia pedir, mas também sabia se distanciar. Era a mesma coisa de eu ter um filho ou uma filha e ela chegar para mim e pedir algo e eu dar, e na mesma hora que eu der para ela, ela corre, se distancia de mim. Era a mesma coisa de Israel. Pedia, Deus dava, clamava e Deus respondia. É por isso que na história de Israel, Deus levantou tantos homens para cuidar desse povo. Oh, nação difícil de ser cuidada. Oh, nação dificultosa para entender o que Deus queria. Mas eu digo que Deus tem sempre uma porta de escape para a vida do ser humano. Deus levanta agora a Débora para ser mãe dentro da nação dificultosa, e Deus vai trazer Débora justamente para ser juiz e profetiza dentro de uma nação homofóbica, dentro de uma nação masculinizada, que a mulher lá dentro não tinha valor. E Deus levanta a Débora com um propósito: cuidar de Israel. Com outro propósito: dar a vida por Israel. Débora justamente
estava habitando justamente entre Ramá e Betel, que era justamente nas montanhas de Efraim, aonde os filhos de Israel subiam até ela. Não era Débora que descia para se promover, eram os filhos de Israel que subiam até ela. Não era ela que descia para mostrar aonde ela morava, aonde eles podiam encontrar Débora. Não, eram os filhos de Israel quem subiam até ela. Débora se assentava debaixo da sua própria palmeira. A palmeira de Débora servia como escritório na ótica humana no tempo de hoje, do século 21. Todo advogado, ele tem justamente o seu gabinete, o seu escritório para cuidar das coisas jurídicas. Débora era juíza da nação amada. Débora estava debaixo da sua palmeira, primeiro, para cuidar do povo e julgar a causa do povo. Segundo, para trazer uma palavra de ânimo para o povo, porque ela era profetisa. E tudo que saía debaixo da palmeira de Débora, se tinha coisa a se fazer. Os filhos de Israel subiam. Haja vista que nesse interim, Débora habitava numa parte alta entre Ramá e Betel, porque no tempo em que Débora habitava na parte alta e os filhos de Israel subiam até ela, haja vista que Débora não habitava na parte de baixo, porque quem habita em lugar alto e quem habita em um lugar baixo é diferente. Quem habita em um lugar alto tem possibilidade de ver coisa maior, porque quem habita em um lugar baixo tem tempo para bater papo na parte de baixo. Quem habita na parte de baixo tem tempo para ficar de patifaria. Quem habita em um lugar baixo, ele tem tempo de estar com disse-me-disse. Mas quem habita na parte de cima não. Quem habita em um lugar alto, mas tão alto, ele não tem tempo para dar ouvido aos perseguidores na parte de baixo. Débora habitava tão alto que não dava nem para ouvir os seus inimigos lá embaixo. Porque quem habita na parte alta, quem habita em lugar alto tem segurança. Quem habita em um lugar alto, ele tem refúgio. Quem habita em um lugar alto, ele tem proteção. Quem habita em um lugar alto, ele não ouve mais a voz de homem, ele só ouve a voz do Deus de Israel. Quem habita em um lugar baixo, a esperança foi embora. Mas quem habita em um lugar alto, ele ainda tem esperança. Quem habita em um lugar alto tem visão de como está o problema. Mas quem tem as janelas abertas para Jericó, porque é justamente nesse interim que o texto mostra que Débora todo dia olhava para a ruína de Jericó, mas ela entendia: eu habito num lugar alto, e no lugar alto eu só tenho conexão com o que está acima de mim. Isaías 53, versículo 8: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Débora habitava na parte alta, ela viu a ruína de Jericó, e na minha mentalidade, Débora dizia todo dia na minha conjectura: se Deus destruiu a ruína de Jericó, as muralhas ruíram ao chão, Deus vai me dar a garantia que da mesma forma que as muralhas caíram, Deus vai tratar com o problema de Israel também. Porque Débora habitava na parte alta, é porque Débora não se comunicava e nem estava conectada com as coisas de baixo. A mente de Débora cuidava do povo de baixo, mas o joelho de Débora só adorava e só era ligada com aquele que estava em cima. Débora cuidava do povo que subia de baixo, mas o seu coração e a sua mente estava ligada na parte de cima. Haja vista que Débora justamente percebeu o problema de Israel. Deus havia revelado para Débora que ele tinha um plano para ser executado dentro de Israel. Ora, isso mexe comigo, porque Débora vai dizer para Baraque, um dos líderes dentro daquela nação: Deus revelou, Kennedy, para Débora
acerca do seu propósito em Israel. Deus chega para Débora, porque quem habita em um lugar alto tem revelação ainda. Deus não se revela para quem anda com a cabeça aqui embaixo. Quem anda com a cabeça aqui embaixo fica preocupado com a porta que fechou. Quem anda com a cabeça aqui embaixo não tem expectativa de dia melhor. Quem anda com a cabeça na parte de baixo viu que o problema chegou, a crise assolou, a tristeza bateu, e logo se fala para uns e para outros: eu parei, eu não canto mais, eu vou desistir, meu chamado não anda, meu ministério não cresce. Mas isso é quem anda na parte de baixo. E eu amo dizer que eu não gosto de pregar para crente com a cabeça aqui embaixo, porque crente que anda com a cabeça na parte de baixo, ele só olha para a tristeza, só olha para o abatimento da vida, ele só olha para a crise, para o problema financeiro. Mas crente que anda com a cabeça lá em cima, ele ainda tem graça na vida. A porta pode estar fechada, mas ele não para de orar. Quem anda com a cabeça lá em cima e quem habita em um lugar alto, ele entende que a porta fechou, mas Deus ainda fala, que a crise chegou, mas Deus ainda fala. Isso é quem anda com a cabeça em cima. Quem anda com a cabeça aqui embaixo só vê desespero, perseguidor e diz: eu paro hoje. Mas quem anda com a cabeça lá em cima não. Pode descer a madeira, pode arrancar o gado da riqueza, mas eu não paro de estar ligado com aquele que está lá em cima. Débora revela-se até ela, uma palavra que Deus fala, e Deus vai dar uma revelação para Débora. Imediatamente ela chama Baraque e diz: vem cá, Baraque, eu tenho algo para falar com você, meu filho. Na linguagem de nós hoje, tem algo que eu preciso colocar para fora. Eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Vem aqui. Na intimidade, Débora chama Baraque e diz: o Senhor me revelou algo, Baraque, e eu preciso falar para você o que ele me revelou. Ele me falou para te dizer que essa guerra que vai acontecer, a vitória já está garantida. Ele vai entregar Císera e todo o seu exército na tua mão. Porém, que porém é esse, Débora? E será Baraque dizendo: que negócio é esse? Continua a história, mulher. Fala tudo e fala tudo para mim agora. Baraque olha para Débora na minha conjectura e diz: conta tudo. Fala tudo de uma vez. Ele falou para mim que vai te dar o exército. Sim. Ele falou para mim que o poder vai estar na tua mão. Sim. Porém, Baraque, a honra não vai ser tua, a honra vai ser para mim. Na ótica humana parecia que Débora estava justamente se gloriando. Só que na ótica divina, foi Deus dizendo na boca de Débora: Deus prometeu o exército na tua mão, mas não prometeu a honra na tua vida. Sou eu que vou crescer, sou eu que vou ser honrada. Mas por que na ótica de Baraque não tinha condição? O Isber vai dizer que não tinha lógica nenhuma Débora chegar para ele e dizer que a honra não ia ser dele, ia ser dela. É porque a escolha naquela época só era humana, só era homem que dirigia, só era homem que fazia. Mas isso era a ótica humana, porque a escolha, ela nunca foi humana. A escolha, ela sempre foi, e ela sempre será divina. Porque quando o homem vai escolher, ele pergunta: qual é o teu grau de escolaridade? Quando o homem vai escolher, ele pergunta: quanto tu tem na conta? Quando o homem vai escolher, ele pergunta: é filho de quem? Qual é o pastor dele? Qual é o pai dele? Qual é a cor da pele dela? Qual é o sapato de marca que ele usa? Isso é a escolha humana. Mas a escolha divina, em 1 Samuel capítulo 16. Vem aqui, Samuel. Vai até Belém, na casa de Jessé o belemita. Eu tenho algo lá dentro, e o que eu tenho separado lá dentro vai sentar na cadeira de Israel. Ele vai. Viu Eliabe, levanta a cabeça e diz: eu não estou perante ti o teu ungido? Tem beleza, espada, é soldado, é guerreiro. Isso é ótica humana.
E Deus, para provar que Ele não escolhe como o homem escolhe, Ele abre os céus e diz: Samuel, tu acabou de cometer um erro, Samuel. O homem olha pelo que está por fora. O estereótipo, a carcaça humana atrai os homens. O cantar bem atrai o homem. O linguajar bem atrai o homem. Mas eu estou escolhendo e estou à procura de algo interior, interno e não externo. Jesus chegou para os fariseus e os escribas e ele disse: hipócritas, estão belos por fora, estão muito bonitinhos por fora, mas por dentro estão como sepulcro caiado, cheio de ossos. Porque isso é o olhar humano. Mas o olhar divino é chegar e dizer: chama o menor. E aonde ele está? Está cuidando da ovelha. É ele que vai sentar na cadeira de Israel. Chama ele agora. Quando Deus escolheu Débora, Deus escolheu Débora para quebrar os paradigmas da cultura daquela época. Mãe sobre Israel. E ela lança a revelação de Deus para Baraque e diz: a honra não vai ser tua, vai ser minha. Ela olha e justamente ela vai dizer para Baraque: a guerra vai começar. Comece a listar homens por toda parte. Junte-se os homens, junte-se os seus homens, escolha conforme a sua escolha. Isso que Débora estava falando. Alguns historiadores vão dizer que não tinha condição. O exército não tinha condição de ir para a batalha. Quando Deus revelou para Débora, Deus estava querendo mostrar para Baraque: eu só me revelei porque tinha alguém orando por Israel. Eu só me revelei porque eu tenho um propósito em Israel. Se você puder olhar para quem está do seu lado, na sua casa, diga para ela, diga para ele: o propósito não é humano, o propósito é divino e é para salvar Israel. Débora fala isso. E é justamente no inteirinho de tempo em que justamente o problema chega. Débora fala. E Baraque reúne 10.000 homens para a guerra. Císera está vindo aí. Havia um homem que estava justamente infiltrado dentro da casa e do palácio do Jabim. Este homem era da terra de Débora, Baraque. E este homem era justamente esposo de uma mulher que vai acabar com a raça de Císera. Começou com Débora, termina a história com Jael. Duas mulheres no meio de uma nação machista, com um só propósito. Quando ele reúne os homens, Baraque treme na base, porque só treme quem não tem estrutura na oração. Débora chega e diz: Baraque, vem cá, pela segunda vez, vai para a batalha. Eu só vou se tu for comigo. Eu vou, Baraque, mas primeiro sobe, e depois tu vai descer. Sobe e desce, porque o Senhor me disse para te dizer: Ele já foi diante de ti. Em outras palavras, Ele já está na tua frente há muitos passos primeiro. Lembra de quando o faraó desceu para matar os israelitas? Moisés e o povo estão diante do mar vermelho. Na ótica humana, morreu, acabou. Mas Deus fala de cima e diz: Moisés, fala para o meu povo que marche. E será Deus dizendo: eu já estou abrindo o caminho, eu já estou abrindo as veredas. Pega o que tu tem na mão, toca no mar. Eu vou abrir caminho e quem vai na frente sou eu. Quem vai na frente sou eu. Quem vai tirando empecilho, embaraço sou eu. Sou eu que estou na frente. Sou eu que estou guiando. Sou eu que estou abrindo. Sou eu que estou tratando. Fala para o povo continuar. Ele vai. E quando ele chega, acontece justamente algo extraordinário aqui. Débora falou para ele ir e ele foi. Ele chega e justamente foi conduzir os inimigos para dentro justamente do Monte Tabor. Tabor era justamente uma localização que ficava na junção das fronteiras de Zebulon, Naftali e Isacar.
Haja vista que Baraque começa a reunir os homens e justamente aproximadamente 10.000 para guerrear, para batalhar. Haja vista que eles levam os homens, porque Baraque entendia de arma, Baraque entendia de guerra, Baraque entendia de luta, Baraque entendia de desprezo, entendia de ir para a guerra. Mas Débora não. Enquanto um liderava, Débora orava. No texto mostra Baraque indo. Perceba que dá uma parada em Débora. Por quê? Porque enquanto Baraque está indo, tem Débora no oculto orando. Enquanto tem Baraque indo para a guerra, porque ele entendia de arma, de guerra, de flecha, mas não entendia de orar. E a prova maior é que ele diz: vamos comigo, Débora, vamos para a batalha também. Ele leva os homens para o Monte Tabor. Deus não se revelou para Baraque. Por que Deus não se revelou para justamente Lapidote, esposo de Débora? Por que Deus não se revela para Éber, dentro da onde Jabim morava, infiltrado dentro da casa do inimigo? É justamente isso que mexe comigo. Mas Deus vai levantar uma mulher chamada Débora, se revela para ela. Porque Deus vai se revelar para uma mulher? Primeiro, porque Deus queria quebrar o poder humano dentro daquela nação. Segundo, porque Deus vai se revelar para uma mulher? Porque a cultura diz que a mulher não tinha valor naquela época. Deus queria mostrar que Ele só se revela para quem ora. Deus não ia se revelar para Baraque. Poderia. Deus poderia se revelar para Lapidote, poderia. Mas por que para Débora? Por que para Débora? Mas não era uma terra machista? Era. Mas Deus estava dizendo: quem manda na terra ainda sou eu. Quem manda na criatura ainda sou eu, sou o Criador. Enquanto o homem na terra dizia: quem manda sou eu, quem fala sou eu, só prega quem eu quero, só canta quem eu quero, Deus estava dizendo: é nada. A hora que eu quiser levantar, eu levanto. Na hora que eu quiser fazer, eu faço. Na hora que eu quiser curar, eu curo. Mas quem manda ainda sou eu. Deus vai se revelar para Débora, porque Deus só se revela para quem ora. Ezequias já estava pronto para morrer. Isaías chega e diz: põe a tua casa em ordem, Ezequias, tu morrerás e não viverás. Ele dentro do quarto já estava podre. Quando ele tranca a porta, coloca a cara para a parede e ora, Deus vai se revelar e ouvir a oração de Ezequias. Ele começa a clamar: Deus, lembra do que eu fiz lá atrás, Senhor. Quebrei os altares para deuses pagãos, coloquei um altar para sacrificar para o Senhor. Lembra da minha história. Deus só se revela para quem ora. Deus chama Isaías e diz: Isaías, volta onde está Ezequias. Eu ouvi a oração dele. Vai lá e fala que ele não vai morrer, vai viver mais 15 anos ainda. Porque Deus só se revela para quem ora. Jó, diante da crise, diante da perca humana, ele disse: eu falo e ele não me ouve. Ele passa por mim, mas eu não sinto. Jó estava orando e estava dizendo: se revele para mim. E Deus chega e diz: Jó,
Aonde tu estavas quando eu fundei a estrela, os oceanos, o mar, o planeta? Onde tu estava quando eu disse haja luz e houve luz, haja separação de água e houve separação? Aonde tu estava? Porque Deus só se revela para quem ora, Deus só se revela para quem vive de joelho dobrado. A guerra está começando, tá? Vai ter vitória, vai, mas não é para quem está na frente da guerra, é para quem está no oculto. A igreja só está de pé porque tem Débora orando. Os pastores só estão de pé porque tem Débora de joelho orando. A família só está de pé porque tem Débora orando. Ministério de pregador, de evangelista, de cantor e de pastor só está de pé porque no oculto, enquanto ninguém vê nada, tem Débora de joelho dizendo: eu não paro, Israel é meu filho, essa nação está na minha mão, eu sou juíza lá dentro, eu sou profetisa lá dentro, e enquanto estiver na minha mão, eu oro, eu choro, eu oro, eu choro, mas largar o propósito eu não vou parar. Ela poderia, mas se Deus prometeu, não dá para parar. E se você puder dizer para quem está do seu lado, diga para ela, diga para ele: não vou parar. Pode fechar a porta, mas eu não vou parar. Pode riscar meu nome da credencial, mas eu não vou parar. Arranque meus cargos, mas eu não vou parar. Pode me arrancar de pregar, de cantar, meu nome pode até não estar nos melhores cartazes de pregação ou de congresso no Brasil e no mundo, mas olhar para a guerra e voltar, não para mais não, meu filho. É daqui para lá, é de lá para cá, é de lá para lá, é de lá para cá. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. É o monte chegando e eu dizendo: eu não paro, eu vou avançar, porque quem ora tem graça para ir para a batalha. Quem ora tem unção para pregar, tem unção para cantar, tem unção para dirigir. Quem está na guerra não dá para desistir. Débora poderia até desistir, mas Deus havia dito: Débora, vai, a honra é tua, não dá para você parar. Israel só está de pé por causa de você. Dará que vai para a guerra. E para mim correr, o exército é conduzido para o Monte Tabor. Não vai sair um tiro. O inimigo veio com 900 de carro de ferro, as armas mais potentes, humanamente falando. Mas Débora estava orando. Eu já vi Satanás bater de frente com quem anda de qualquer forma. Eu já vi o inimigo destruir uma vida que não está em oração, porque o inimigo não tem medo de terno de grife, de credencial de pregador internacional ou nacionalmente. O inimigo não tem medo de nome famoso. O inimigo não tem medo de sapato de luxo, de gravata, de grife. Mas eu já vi o inimigo voltar de marcha ré com crente que vive de joelhos dobrados e de lágrimas jorrando em meio à madrugada. Enquanto Débora ora, Baraque está na guerra. Císera vem aí, entra dentro do Monte Tabor. Os historiadores dizem para mim, para o inteirinho de tempo e para o final, os historiadores dizem que naquele tempo a seca estava tão grande, o sol castigante, mas Deus ainda é o dono do tempo, e a hora que Ele quiser parar o sol, Ele para. Josué, o sol parou. Josué, a batalha é tua, o sol parou. Deus, a hora que Ele quiser fazer parar, Ele para. Vem uma tempestade, assola o monte. Vem uma chuva, humanamente falando, começa a criar um lamaçal naquele monte. E agora Císera olhava para um lado, olhava para o outro e disse: que negócio é esse? Não vai sair um tiro, não vai sair uma guerra. A Bíblia diz que alguns daquele povo do exército de Císera conseguiu fugir, mas Císera saiu da onde ele estava, do carro que ele estava, e corre. E quando ele corre, ele justamente chega em um ambiente aonde ele tinha conexão com um homem chamado Heber, que habitava dentro da sua terra, secretamente. Um homem que estava lá dentro e sabia dos planos, dos desejos de Císera e de Jabim. Os homens mais poderosos estão fugindo, mas quem está guerreando? Não foi Baraque que juntou os 10.000 homens? Foi.
Não foi Débora que disse que a honra estava na mão dela e o poder do exército não estava na mão de Baraque? Foi. Mas não veio 900 carros de ferro? Veio. Mas quem entrou na guerra não foi o homem. Enquanto Débora orava, Deus ia quebrando. Os carros de ferro ficou no meio da lama. Deixa eu dizer uma verdade aqui, eu abri um parênteses para a minha geração. Deus vai fazer parar toda armadilha que o inimigo está planejando nesses últimos dias. Deus mesmo vai entrar na guerra, vai entrar na peleja, vai entrar na luta. Enquanto os inimigos dizem venci, eles são um povinho, é nada. A hora que Deus levantar do trono, se prepara. Ele vai fazer carro se afundar no meio da lama. E não vai sair um grito, não vai sair um tiro, não vai sair nada. A igreja vai permanecer de pé, de pé, de pé. Císera se afunda e corre. Chega dentro da tenda de uma mulher chamada Jael. Pela cultura, nenhuma mulher poderia receber um homem, a não ser o seu próprio marido. Ela foi uma mulher que mesmo fez a sua própria tenda, porque pela cultura toda mulher criava a sua tenda. Enquanto uma no começo orava, a outra criava a tenda. E se você puder olhar para quem está do seu lado aí, você que está me assistindo, diga para quem está do seu lado, enquanto você ora: eu estou com o martelo criando tenda. E o que a tenda retrata e representa? Segurança, refúgio. Enquanto Débora ora, tem Jael criando tenda. Enquanto Débora está cuidando de Israel, Jael está criando tenda para guardar o povo, para proteger o povo. Mas Císera vai ser recebida por ela, vai. Porque ela vai colocar um inimigo dentro da sua casa. Primeiro, era esposa de um homem confiante de Císera, Éber, secretamente habitando dentro da sua casa, do seu palácio. E quando ele foge, Baraque vai atrás. Ela entra. Ele pede para se esconder dentro da casa de Jael uma mulher. Uma mulher que na ótica humana era normal, mas ela criava a tenda. Ele pede água e ela vai dar leite. Por que ela vai dar leite? Ela vai dar leite porque a medicina nos ensina que o leite, quando a gente é bebê, recém-nascido, a mãe dá. O leite materno traz nutriente, fortalecimento e estrutura. Mas quando você vai dormir e toma leite, imediatamente o sono bate, porque o leite é muito forte. Isso era Jael dizendo: não vou te dar água, vou te dar leite. E que leite é esse? Representando para nós hoje é a palavra. O inimigo pediu água, ela disse: não vou dar água, eu vou dar o que é forte, eu vou dar o que vai quebrar ele no meio. Em uma linguagem nordestina era ela dizendo: eu vou te quebrar de cima a baixo. Chega de humilhar meu povo por 20 anos. Chega de desprezar o meu povo. A partir de hoje tem leite para você. E que leite é esse? É o inimigo chegando e Jael dizendo no Salmo 123: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, toma leite. Enquanto o inimigo chegava e dizia: eu quero água, Jael chegava e dizia: toma leite. Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro vem do céu que fez o céu e a terra, toma leite. Era o inimigo chegando dizendo: eu quero água. Ela cobre ele. E ela vai utilizar de quê? Daquilo que ela fazia as tendas: uma estaca e um martelo. Crava na cabeça de Císera. E é aqui que a mãe de Israel aparece em cena de novo. Era ela dizendo: valeu a pena ter chorado por Israel. Eu não disse, Baraque, que Deus ia pelejar, mas se lembra que eu falei que a honra não era tua, era minha. Isso era Débora dizendo: acabou. Aqui não tem homem que manda, é Deus quem manda. Aqui dentro ninguém tem poder, é Deus quem tem. A partir de hoje não vamos ficar omisso à ação humana. É Deus quem vai abrir, é Deus quem vai sentenciar. Nós vamos cantar: eis bendita Jael entre as mulheres. Baraque, a gente vai continuar a se alegrar de novo. E deixa eu abrir um parênteses para a minha geração, para me encerrar. Chega de ficar pensando que acabou e que já era. Não, tem terra nova, tem vitória chegando, tem coisa nova. A igreja não vai ficar para trás. Tem Débora e Jael ainda orando pela igreja. E nessa manhã eu quero agradecer, nessa tarde,
pela sua vida, por você ter chegado no meu canal. Continue se inscrevendo e diga para quem está do seu lado: enquanto eu oro, você cria a tenda. E eu quero louvar a Deus pela vida do Kennedy, pela vida de todos que estão assistindo e quem vão assistir. Que o eterno Deus continue abençoando. Deus está levantando nesses últimos dias mãe sobre Israel. Deus abençoe em nome poderoso de Jesus.